Olá, você vai ver nesta edição. Tribunal de Contas entende como lícita a nomeação de vice-prefeito para cargo de confiança sem autorização do Legislativo. TCE provê recurso e reforma parcialmente decisão de acórdão envolvendo a Secretaria de Saúde. Presidente da Câmara de Mirassol do Oeste é multado por descumprir lei da transparência. Ciclo de capacitação Gestão Eficaz encerra em Rondonópolis com saldo positivo. Os detalhes agora no TCE Notícias. Dezenas de pessoas estiveram no auditório da Prefeitura de Rondonópolis para a primeira edição do Ciclo de Capacitação Gestão Eficaz. A repórter Thalita Ormondi traz os detalhes do encerramento desse evento. E o saldo por lá foi positivo. É isso, Thalita? É isso mesmo, Loriane. Foram 2 dias de palestras sobre diversos temas ligados às atividades da administração pública municipal. Oportunidade para aprender e atualizar sobre as especificidades envolvendo a legislação vigente. Assim, foi a primeira edição de 2018 do Ciclo de Capacitação Gestão Eficaz, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, aqui em Rondonópolis. Eu converso com o secretário-chefe da Consultoria Técnica, Gabriel Liberato Lopes, que faz uma avaliação sobre essa iniciativa. Afinal, Gabriel, o saldo foi positivo? O saldo foi muito positivo, os servidores compareceram, participaram dos debates, formularam questionamentos, tivemos oportunidades de bons debates, de esclarecimento de dúvidas, de orientações. Deixamos também nessa oportunidade os nossos canais de comunicação com a consultoria técnica abertos. É um momento de estreitamento de relações com o fiscalizado. É nesse momento que eles nos conhecem e que têm depois a liberdade para formular questionamentos na consultoria técnica. Para os gestores que aqui estiveram, essa foi uma oportunidade ímpar para adquirir conhecimento. Essa é a opinião, inclusive, do presidente da Câmara de Rondonópolis, Rodrigo Lugli. Presidente, você acredita que essa capacitação, de fato, deve colaborar com os serviços públicos prestados? Elas precisam ter esse tipo de capacitação. É importante que todos os servidores, todas as pessoas que estão estando instruídas, estando motivadas, sabendo de como funciona, a incidência de erro é cada vez menor. E nós precisamos buscar no setor público a perfeição dos processos, porque nós não podemos ter morosidade no que precisa ser acelerado, mas também não podemos acelerar tanto o ponto de fazer de maneira errada, de maneira que vai dar prejuízo ao setor público, prejuízo aos gestores. A próxima edição do Ciclo de Capacitação Gestão Eficaz será realizada em Cáceres nos dias 12 e 13 de abril para 20 municípios daquela região. Thalita Ormondi para o TCE Notícias. Por unanimidade, o Pleno do Tribunal de Contas considerou lícita a nomeação do vice-prefeito de Denise para o cargo, emprego ou função pública sem a necessidade de autorização do Poder Legislativo Municipal. Entenda na reportagem. O Pleno do Tribunal de Contas julgou uma denúncia feita em desfavor da Prefeitura de Denise, sob a gestão do prefeito Pedro Tercir Barbosa e do vice-prefeito Sebastião José Roberto, que apontava ser irregular a nomeação do vice-prefeito para ocupar cargo comissionado sem licença da Câmara Municipal, em afronta à lei orgânica de Denise. O Ministério Público de Contas se manifestou pela inconstitucionalidade do artigo 66 da lei orgânica, por entender ser uma ofensa ao princípio da separação de poderes definido na Constituição Federal. Percebe-se claramente a inconstitucionalidade desse dispositivo, uma vez que a nomeação do vice para o cargo de secretário é atribuição exclusiva do Poder Executivo, não podendo ser condicionada à aprovação do Poder Legislativo. Então, andou bem o Ministério Público de Contas ao apontar essa irregularidade. Tal exigência ofende o princípio da separação de poderes.
Nesse mesmo entendimento, o relator do processo, o conselheiro Luiz Carlos Pereira, lembrou que o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido de que as leis orgânicas municipais devem ser elaboradas em harmonia aos princípios estabelecidos na Constituição da República e na Constituição do Estado, desta forma não podendo extrapolar os princípios constitucionais. Pois a Constituição autoriza o vice-prefeito, sem perda do mandato e mediante licença, a aceitar e exercer cargo ou função de confiança municipal, estadual ou federal. Nesta mesma denúncia, foram apontados mais 2 fatos considerados irregulares pelo denunciante: inexistência de realização de audiências públicas durante o processo orçamentário e abertura de créditos adicionais sem previsão na lei orçamentária anual. No mérito, julgar improcedente a presente denúncia, nos termos da legislação, e determinar o arquivamento dos autos. É a síntese do relatório, senhor presidente. TCE provê parcialmente recurso ordinário interposto por ex-gestor da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. Veja os detalhes. O ex-gestor Marco Aurélio Bertúlio das Neves entrou com pedido de recurso ordinário em razão da decisão contida no Acórdão número 109 de 2017, que o multou pelo descumprimento dos compromissos firmados no termo de ajustamento de gestão entre o TCE e a Secretaria de Saúde. O TAG foi celebrado em razão de irregularidades detectadas em auditoria. Com isso, viu-se necessário a adequação das políticas públicas de saúde, relacionadas à atenção básica, assistência farmacêutica e à regulação assistencial no Estado. No relatório consta que o ex-gestor pediu para serem retirados do acórdão a sua responsabilidade pelo descumprimento do TAG e, em consequência, a exclusão da multa de 11 UPFs. Diante dos fundamentos explicitados nos autos, acolho o parecer ministerial. Eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário e no mérito pelo provimento para fim de reformar parcialmente o Acórdão 107 de 2017, excluindo a multa de 11 UPF-MT imposta ao senhor Marco Aurélio Bertúlio das Neves, permanecendo inalterados os demais termos do referido acórdão. Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso aprecia monitoramento feito na Câmara de Mirassol do Oeste e avalia conformidade do portal da transparência. Confira. Esse monitoramento foi instaurado pelo TCE para o acompanhamento simultâneo do cumprimento das normas de transparência ativa pela Câmara de Mirassol do Oeste, definidas por diferentes legislações, entre elas a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo a relatora do processo, a conselheira interina Jaqueline Jacobsen, foi identificado o descumprimento da LRF e da Lei 12.527 de 2011, que trata da transparência pública. Tais irregularidades culminaram em aplicação de multas, que somaram 24 PFs ao presidente da Câmara de Mirassol do Oeste, Ronaldo Jardim dos Santos. A meu ver, os diversos subitens tratam de concurso, material homogêneo de infrações administrativas e, para a dosimetria da sanção, entendo por aplicar apenas uma multa ao gestor para cada matéria relacionada às irregularidades mantidas, com fundamento no princípio da proporcionalidade, considerando a relevância da falta, a gravidade da conduta, o seu resultado e a culpabilidade do responsável. Entre as irregularidades estão as ausências dos detalhamentos dos procedimentos licitatórios e dos atos ligados às aquisições públicas, da legislação atualizada e consolidada sobre o regime jurídico dos servidores públicos, assim como planos de cargos e salários dos ativos e dos aposentados e pensionistas, das diárias concedidas, das informações sobre o abastecimento da frota, dos dispositivos legais, calendário, pautas, atas e planilhas de votação das deliberações em sessões plenárias, entre outros. Além da multa, a relatora fez mais determinações. Voto ainda pela determinação à Câmara Municipal para que regularize o seu portal Transparência no prazo de 60 dias.
Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br. Um excelente fim de semana para você e até mais.